Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 505. Eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo temos aqui o psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela PUC, com estágio doutoral no departamento de psicologia da City University of New York, estuda psicologia histórico-cultural, sobretudo os conceitos desenvolvidos pelo Vygotsky, o meu irmão Guilherme Arinelli. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos e todas que estão aí. Vai ser um prazer ter essa conversa com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite, Rafa. E vamos lá, mais um podcast. Vamos lá, pois é. Você percebeu que eu coloquei meu irmão no final, né? Que é porque, apesar de tudo que você já fez, ainda é meu irmão. Não importam, né? Os títulos, a experiência, não importa nada. No final das contas, é isso que a gente tem aqui. Exatamente, é isso aí. Temos aqui também conosco a psicóloga e mestranda em psicologia, pesquisa sobre as relações estabelecidas por adolescentes com as tecnologias, que isso vai ser muito interessante hoje aqui com a gente. Coordena o Núcleo de Psicologia e Pessoa com Deficiência do Conselho Regional de Psicologia, na subsede de Campinas, a querida Aline Ferreira. Ei, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, super animada para esse bate-papo hoje. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Imagina, obrigado você por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vamos usar alguma coisa aí que você já está estudando, hein, Aline? Não sei. Bora lá, vamos sim. Pois é, já puxa o mestrado do bolso aí, viu, Aline? Já fica com ele aí. E para fechar essa mesa maravilhosa, temos aqui o preparador de palestrantes, terapeuta transpessoal e autor que tem publicado no Brasil, Europa, Estados Unidos, professor convidado da FGV, USP, da Universidade de Coimbra, publicitário, roteirista, músico, compositor, faz tapioca, dança, sapateiro, não é isso, nosso querido Paulo Ferreira. Olha, Rafa, é quase isso, mas assim, tapioca e dança não são minha praia. O resto do que você disse, aí realmente a gente faz bastante. É isso. O Paulo é sócio, fundou a Story Talks, né, Paulo? Que é uma consultoria em narrativa e expressão, né? Exatamente, sou sócio do Bruno Scartozoni, exato, especialista em storytelling, e estou aqui para falar um pouco hoje sobre narrativa, sobre história, sobre toda essa coligação aí desses assuntos com os nossos mestres psicólogos aqui. É isso, é isso. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje a gente está reunido aqui em mais um podcast aqui do Cinemação, dessa vez para falar sobre quando a realidade confronta a expectativa. Pois é, isso porque quando a gente para pensar, né, no mundo que a gente vive hoje, que tem essa transmídia que vivemos, né, onde a comunicação acaba envolvendo diversas plataformas, sem dúvida nós chegamos ao ponto de reflexão, que é até onde é criada essa expectativa e como essa expectativa é feita, se é algo bom, se é algo saudável e até onde isso impacta na nossa ansiedade, né? E consequentemente na saúde das pessoas. Então, com tantos lançamentos, né? Pensando aqui no cinema, no audiovisual, a gente tem tantos lançamentos, reboots, remakes no cinema e tal. E aí, de repente, a gente vê várias histórias sendo repaginadas. E isso ajuda ou atrapalha a expectativa do espectador? É isso que a gente vai debater um pouco hoje aqui, sobre realidade, expectativa, ansiedade, mas vamos bater esse papo no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Estava dando uma pesquisada antes da gente conversar e aí eu encontrei um dado que me chamou muito a atenção, que em 2022
tem uma pesquisa, né? A OMS disse que aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade patológica. O Antônio Geraldo da Silva, que é presidente, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele diz que uma das principais explicações para esse aumento é o estresse que a gente teve, né, justamente por conta do isolamento social, né, decorrente da pandemia, além das restrições, né, à capacidade das pessoas de trabalhar, buscar apoio de familiares, a vida social ativa e tudo mais. Então essa solidão e o medo, né, de se infectar e tudo mais, o sofrimento, as pessoas vendo a morte de perto e tudo mais, tudo isso foram fatores extremamente estressantes ali que levaram ao aumento da ansiedade e da depressão. De qualquer maneira, isso colocou o Brasil como a população mais ansiosa no mundo. Isso dados da OMS. Soma-se a isso também o fato do Brasil hoje ser a terceira nação do mundo que mais usa as redes sociais. Hoje o país conta com o equivalente aí a 131 milhões de pessoas usando a internet e as redes sociais. Isso equivale a mais ou menos 61% da nossa população. E por que eu estou trazendo esses pontos aqui? Porque quando a gente pensa no momento em que a realidade confronta a expectativa, né, que é o tema aqui hoje, a gente está falando de uma construção constante nas mídias, onde é feito quase com um convite para o usuário que ele se envolva e que ele use a imaginação dele para pensar no que é perfeito, no que é desejado, no que ele espera e tudo mais. E isso acaba envolvendo a ansiedade, principalmente se a gente não tem uma inteligência emocional para lidar com isso. E é aí que eu queria começar, é esse ponto que eu queria começar com vocês. Vocês acham que a gente é uma sociedade que tem um déficit de inteligência emocional para lidar com tudo isso? Ou vocês veem uma coisa já melhorando com o tempo, assim, e essa avalanche, né, de informação que tem nas redes sociais, enfim, né, de uma maneira geral nas mídias e tal, vocês acham que a gente já está conseguindo lidar com isso de uma forma melhor agora, assim? Eu acho que, assim, vale adicionar, Rafa, eu acho que como uma característica contextual também, né, enquanto você estava trazendo os dados, eu acho que os dados são muito importantes porque eles estabelecem um ponto de partida para todo mundo, né? Para a gente poder pensar, então, a partir de algum lugar, e a gente sai de um lugar só de uma questão de opinião, né? Ou do que eu reparo no meu contexto mais próximo, ao meu entorno, e a gente vai para um lugar realmente que a gente está falando de política pública, né? A gente está falando de saúde pública de uma maneira geral. E eu acho que seria importante adicionar também a informação de que o Brasil, né, segundo um relatório da ONU, o Brasil é o segundo país com maior concentração de renda do mundo. Né? A gente só perde para o Catar. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é legal a gente... É uma discussão bastante ampla e bastante complexa para a gente fazer, mas eu acho que tem elementos que são de contexto que a gente precisa levar sempre em consideração, né? Então, um país que tem uma desigualdade social tão grande aumenta, né, por exemplo, essa sensação de ansiedade, né? Ou quando a gente passa por situações de instabilidade política, por exemplo, né, de dúvida em relação ao futuro, quando essa realidade que você está falando, né, que confronta a expectativa, quando essa realidade todos os dias pela manhã bate na nossa cara, né? Assim, que falta dinheiro para comprar as coisas básicas, falta emprego, né? Falta educação, falta acesso à saúde, falta política pública, falta 1 milhão de coisas. Então, eu acho que é importante só que a gente não perca isso também de vista, porque senão a gente vai para um lugar só de culpabilização do sujeito, né? Tá vendo como a população brasileira é mais ansiosa, né? Então a gente individualiza o problema e naturaliza também, que eu acho que é um caminho bastante perigoso que a gente tem que tomar cuidado para não ir. Agora, colocando em perspectiva essa pergunta que você trouxe, eu acho que os próprios dados da OMS, né, e outros dados também que a gente vem acompanhando depois, principalmente do período da pandemia, tudo indica que essa ansiedade está piorando, na verdade, né? Então a gente tem um aumento do uso de medicamentos, de ansiolíticos, por exemplo, um aumento do uso de antidepressivos também nos últimos anos. Então, assim, eu acho que essa tem sido uma crise que a gente vai ter que
parar para pensar ainda enquanto sociedade o que a gente vai fazer e como que a gente vai encaminhar esse grande problema, porque, como você bem falou, né, a gente tem a internet, tem as redes sociais, que tudo indica que também aumentam, né, essa sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e passa muito rápido, e aí sempre dá essa sensação de pressa também. Então, acho que é um grande problema global, na verdade, mas a gente tem algumas particularidades específicas aqui do Brasil que a gente também precisa levar em consideração. Eu acho que tem uma coisa aí que você disse que eu considero extremamente importante. O cuidado que se deve ter no sentido de evitar a naturalização dessa ansiedade permanente como se fosse algo que é um fato dado, que está aí, tem que lidar com isso como se fosse qualquer coisa. Eu acho que isso é um aspecto importantíssimo que você trouxe e eu não sei como é que isso é lidado mundo afora, mas no Brasil me assusta claramente as pessoas tratando um nível patológico de ansiedade como se fosse só mais um dia no café da manhã. Sabe que, para além até dessa questão da ansiedade em si, levando para o ponto da inteligência emocional, acho que reforçando o que o Guilherme também trouxe sobre essa culpabilização do indivíduo, né, ou a responsabilização do indivíduo, né? Até quando a gente ouve muito sobre inteligência emocional, muitas pessoas como especialistas em ensinar a ter inteligência emocional, ou quando a gente ouve as notícias sobre o quanto isso tem sido um gap aí no mercado de trabalho, enquanto a habilidade é desenvolvida pelos profissionais, a gente sempre fala também desse campo de o quanto você é responsável por gerenciar as suas emoções, por você ser empático, saber ouvir, né, saber o momento ali, então, certo, de falar, de se colocar, saber expressar as suas emoções, né? E como se esse comportamento também nosso e a nossa maneira de lidar, ela fosse algo inato, né? Assim, a gente nasce sabendo lidar com as emoções e ao longo da nossa vida a gente só tem que saber expressar, né, de forma adequada cada situação que a gente vive, sendo que a gente vai vivendo essas experiências de maneira muito única e num contexto, como o Guilherme trouxe, de total desigualdade, né? Atrelado a esse dado de desigualdade social, e aí trazendo até um pouco, né, do que eu venho construindo ali no meu mestrado, pensando ao uso das tecnologias. O ano passado, a GV, ela publicou que a gente tinha em torno de 242 milhões de aparelhos celulares no Brasil. Cacete. E aí, bastante, né? E não é só bastante, assim, é 1,6, né? Comparado à população, a gente tem 1,5 celular aí por pessoa. E a gente sabe que não é necessariamente 1,5 celular por pessoa. Tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia e outras pessoas que têm 3, 4 celulares, 5 celulares, né? E quando a gente vai olhar para esses aparelhos como notebook, tablet, a gente tem aí 350 milhões de aparelhos disponíveis no mercado. Então, olhar para a maneira como a gente tem acesso à informação, à tecnologia, ao conhecimento, porque ter acesso à informação não quer dizer que a gente tem acesso ao conhecimento, dessa maneira desigual, também diz muito sobre o quanto a gente consegue lidar com esses déficits que são sociais e não necessariamente do indivíduo. E assim, puxando um pouquinho para esse lado pensando um pouco na tecnologia e na parte da narrativa também, né, que são construídas ao redor disso. Quando a gente pensa num ambiente tipo de rede social, principalmente, assim, o próprio nome já fala de uma coisa meio de, né, de você fazer uma socialização ali, teoricamente seriam entre as pessoas, a gente se conectar, conversar e tudo mais. Por isso até que às vezes a gente para pensar nessa parte de inteligência emocional, porque às vezes a tecnologia chega com tanta força que a gente não tem tempo suficiente para amadurecer a nossa relação com a própria tecnologia, né? E aí entra dentro disso também as marcas, produtoras, enfim, que acabam usando esse meio social para instigar ainda mais o público a não pensar de repente. Seria isso, Paulo? Olha, Rafa, enquanto você
estava falando aí das redes sociais, eu estava lembrando de alguns dos momentos onde as redes sociais desempenharam um papel extremamente positivo e construtivo na minha vida. E eu acho que esse ponto é extremamente importante. Evidente, né, como a Aline e o Guilherme estavam destacando, existe no Brasil uma questão da desigualdade que torna tudo muitíssimo mais complicado, muitíssimo mais grave, especialmente naquilo que são as razões de déficits das pessoas não entenderem bem as coisas, das pessoas terem dificuldade de controle emocional, de uma série de coisas. Mas quando a gente vê o que acontece na rede social, é um reflexo muito claro daquilo que os indivíduos eventualmente até fariam no mundo se estivessem a uma distância digital segura, porque tem a ver com isso. E aí, eu entendo que a pessoa, de um modo ou de outro, ela se expressa, ela utiliza a tecnologia de rede social de acordo com aquilo que ela tem dentro dela. E aí eu vou te contar duas histórias aqui sobre isso. O meu sócio, Bruno Scartozoni, eu e ele nos conhecemos através do Facebook, numa comunidade, veja só, numa comunidade do Facebook dedicada a debater narrativa e transmídia. Eu fiz um post nesse grupo, nessa comunidade, o qual ele discordou do ponto que eu coloquei lá. E vocês não se tornaram inimigos. Isso, exatamente esse o ponto, Rafa. Ele discordou do meu ponto, escreveu a discordância dele com uma elegância, com uma educação, e aí eu olhei aquilo e falei assim, não, então, peraí, mas deixa eu colocar as minhas considerações também, porque este comentário merece o meu melhor. E aí eu fiz o comentário. E a partir daí, nós começamos a entender que do outro lado da tela, numa posição discordante, tinha alguém que tinha algo para acrescentar, desde que ouvido, desde que aberto para esta soma. Então, Rafa, a minha experiência, e olha, essa está muito longe de ser a única experiência positiva que eu criei através de redes sociais. Mas aí eu tenho que te destacar uma coisa. Eu tive experiências negativas com gente ignorante em rede social, 1 milhão, mas isso acrescenta algo para alguém? Não. Essas não são histórias que eu quero contar. Você entende que isso tem a ver também com a minha escolha de narrativa? É disso que estamos falando, né? Perfeito. Mas esse ponto que você falou sobre trazer o que tem de dentro para fora, né? E aí a internet, as redes sociais e tal possibilitam isso. Sim. Tem uma certa liberdade, porque, posso colocar isso para fora, mas tem também uma certa infantilização, assim, de não saber lidar com isso, né, também. Ou uma certa revelação da infantilização pré-existente. Pode ser, né? Pode ser. É um pouco a sensação que eu tenho. É verdade. Sabe uma coisa que eu acho curioso também, assim, né? Que ouvindo o Paulo falar um pouco aqui, eu acho que é bem isso, né? Assim, se a gente pensar na internet como ferramenta, né? Ou em tecnologias, de maneira geral, como ferramenta, eu acho que vai muito nesse lugar de como que as pessoas têm utilizado essas ferramentas. Enfim, mas estava vendo também, agora eu não vou me lembrar especificamente a fonte, mas fizeram uma pesquisa também com o que as pessoas entendiam por internet, né? E aí, boa parte das pessoas entendem que a internet é o Facebook. Hoje em dia, acho que talvez nem mais tanto o Facebook, né? Mas o Instagram ou o YouTube, a rede social em si. A rede social, exatamente. E isso eu acho que também é muito curioso, porque o que é isso que a gente está chamando de internet também, né? O que as pessoas significam como sendo essa internet? Porque hoje você entra e você já vai direto pelos aplicativos conectado, né? E aí tem esse movimento dos algoritmos, né? Que eles vão te apresentando também uma certa visão e perspectiva de mundo
mundo ali. Eu tava me lembrando, viu, Paulo, inclusive das comunidades do Orkut, né? Que eu acho que foram... Me lembro muito. Sim. Né? E você sabe que hoje está acontecendo um movimento parecido no Facebook, né? Comunidades crescendo e ganhando espaço ali. Então, e aí o outro dia eu também estava ouvindo a Vera Iaconelli, né, que é uma psicanalista que fala bastante nas redes sociais também comentando, e ela comentou o quanto que as redes sociais, elas funcionam como uma espécie aglutinadoras, assim, de grupos também, né, porque eu vou encontrando pessoas que têm um perfil talvez parecido com o meu, ou interesses, ou gostos parecidos com o meu, né, e isso intensifica ainda mais determinadas características em mim, né, que eu valorizo, ou que eu gosto, etc. Então, eu fico pensando muito isso no movimento, sei lá, né, no desenvolvimento, por exemplo, de crianças e adolescentes, que você tende a ter uma opinião, um posicionamento constantemente reforçado pelas pessoas que estão ali interagindo com você de maneira mais direta e mais frequente na rede social. E como que se dá quando você encontra, então, o contrário, né? Essa outra bolha que você não interage dentro da rede social e que, eventualmente, você vai ter que lidar com ela fora do mundo virtual. Eu acho que uma coisa é, talvez nós, adultos, né, que temos ainda alguma referência do mundo analógico no curso da nossa infância e adolescência, e como que a gente lida com a internet, e como que são as novas gerações que têm crescido já, né, agora a partir dessas redes, enfim, e já conectados com o mundo digital. E aí eu fico pensando sobre a importância da gente ter alguns espaços de comunicação, de diálogo, né, sobre o uso dessas tecnologias e o que elas nos causam, né, dentro mesmo das escolas também, ou dentro de espaços de trabalho, ou círculos sociais, onde a gente possa discutir um pouco sobre isso também, porque eu sinto que as coisas são muito vividas, muito intensamente, né, todo mundo utiliza o tempo todo, e recentemente eu estava conversando com pais, por exemplo, né, de uma escola, e uma das angústias dos pais era exatamente essa, né, como que eu faço com meu filho isso? Como é que eu administro o uso das redes sociais com ele, ou o tempo que ele pode ficar no computador? Então a gente não tem uma resposta pronta, mas fato é que a gente vai precisar criar espaços para dialogar um pouco mais sobre isso e sobre como essas interações vão acontecer agora, né? Saudades do Orkut, né? Era tão mais simples o Orkut de usar do que as redes sociais atuais. Mas, pensando, né, nessa conectividade, né? Vocês me fizeram que lá, né, nos meus 15 anos, quando a internet era discada, né? Você tinha horários melhores, assim, para utilizar a internet. E hoje, né, a gente tem os adolescentes de hoje, eles são já nativos digitais, né? Eles já nascem ali com acesso a inúmeras tecnologias, né? A gente pensa nos últimos 5 anos o quanto mudou o que nós chamamos de tecnologia, o que nós chamamos de internet, de conexão, as redes sociais, o perfil e o formato de cada uma. E eu acredito demais na tecnologia como uma ferramenta de transformação social, sabe? Eu acho que ela tem um espaço para a gente democratizar conhecimento, para que a gente possa democratizar os acessos mesmo a espaços que a gente não precisa nem, por exemplo, mais fazer determinadas viagens para acessar alguns espaços, né? Extremamente importante isso que você está colocando, muito. É inclusivo, né? E ao mesmo tempo, assim, dialeticamente falando, é também exclusivo, né? É excludente, né? A gente não consegue, eu não consigo muito sair, assim, sempre dessas reflexões pensando nos acessos possíveis que as pessoas possuem e pensar em letramento, sem pensar também em letramento digital, né? O fato das pessoas nascerem hoje com acesso a essas tecnologias, né, da gente ter os adolescentes aí como nativos digitais, num contexto totalmente diferente do que a gente viveu na nossa adolescência, faz com que eles também tenham o acesso qualificado a essas informações todas, né? A sociedade que a gente vive hoje, a sociedade da informação, muito conectada, imersa em diversas representações diferentes que muitas vezes estão descoladas com a realidade que nós temos, né? A realidade concreta. Então, o Gui falando assim, dos adolescentes, da conversa com os pais,
No meu mestrado eu estou numa escola pública e estou conseguindo fazer uma parceria com uma professora que ela tem essa disciplina de tecnologia. Então essa disciplina está dentro, né, da organização ali escolar. Conversando ali com a turma e com essa professora, a gente estava conversando sobre o capitalismo de vigilância, né? Era um dos temas ali que ela tinha para trabalhar com eles. E um exemplo que ela deu foi muito curioso, assim, que ela usou o exemplo da Alexa, né? Para falar para eles, né, dessa interação, da inteligência artificial. E numa sala, assim, de 50, só 2 já tinham visto uma Alexa, né? Caraca! Então, também o quanto, muitas vezes, esse acesso nas redes sociais, ele se descola. E aí, quando a gente pensa em expectativas, os anseios, ou aquilo que a gente tem enquanto percepção de futuro mesmo pra gente, talvez vá se distanciando nesses acessos também, né? E aí o cuidado necessário quanto à qualidade da rede social, no sentido de como que a gente tem feito esse uso também enquanto expositores da nossa vida, né? Não só enquanto consumidores. Sabe o que eu acho interessante tudo isso que vocês estão falando? Porque pegando um pouquinho assim de que cada um falou, eu tava pensando aqui que quando a gente teve a introdução às redes sociais e tal, ela veio com esse verniz de que era algo que aproximava demais a gente. Então, eu escrever aqui pro, sei lá, vou pegar uma pessoa, o Spielberg, que eu nem tenho rede social, mas se eu escrever aqui e mencionar o Spielberg e o Spielberg me der um joinha, eu já falo, caraca, o Spielberg leu o que eu escrevi e tal. Então você cria uma coisa, tipo, quase que pessoal ali, de um relacionamento pessoal muito próximo. E aí entra um pouco disso que a Aline estava falando sobre a parte de educação digital, porque isso abriu um universo pra gente, assim, que era algo inimaginável, né? Essa proximidade, como que a gente vai conseguir chegar tão próximo das pessoas que às vezes parecem inalcançáveis e tudo mais. E aí entra também um pouco desse negócio que o Gui estava falando sobre a intensidade, que tudo fica intenso. Então, para exemplificar aqui também, recentemente eu lancei aqui no Cinemação o nosso episódio 500. O episódio 500 eu fiz num formato diferente, um storytelling, com a perdão da palavra, aí perdi a bênção do Paulo para falar storytelling. Isso foi ótimo. Mas eu fiz num formato storytelling onde eu produzia um filme fictício, um filme que ele não existia. E aí eu falei assim, bom, então é como se eu estivesse tirando o filme do papel. Aí eu fui conversando com profissionais da área para exemplificar como é que a gente fazia um filme no Brasil. Então a partir do momento que eu tive a ideia na minha casa até eu fazer o filme, colocar o filme no cinema e as pessoas ouvirem, quais são os passos que eu tenho que dar? E eu fui destrinchando passo a passo. E no final do podcast, a grande conclusão que eu tive é que dá um trabalho do cacete, entendeu? Envolve muita gente. E isso me trouxe uma reflexão que eu que trabalho cotidianamente, pensando cinema, vendo cinema e obras de arte, de ficção e tal, que quando a gente trata as coisas com essa dicotomia, né, ou é bom ou é ruim, as pessoas assistem um negócio e falam assim, não, eu assisti o filme e ele é um lixo, né? Cara, você precisa parar pra pensar um momento só que existe tanta gente envolvida naquilo que não dá só pra gente tornar as coisas nesse patamar tão simplista. E olha só que curioso, porque eu lancei esse episódio 500, ele tá no ar, mostra tudo isso, eu lancei, passou um tempo, uma pessoa fez um comentário no Facebook falando assim, o cinema brasileiro nunca produziu nenhuma obra de impacto, nenhum filme de impacto, ao contrário do cinema argentino. O que será que se deve a esse nosso fracasso, não sei o que? Caraca, você ouviu o podcast? Não sei se você ouviu. Porque não provavelmente não, e também não assiste cinema brasileiro. Exatamente. Não ouviu a edição do podcast, não assiste nada que não seja blockbuster e não sabe do que está falando, mas é o retrato da rede social, né, Rafa?
Então, mas não é uma coisa meio que assim, tipo, você é obrigado a ter uma posição. Falar que você não sabe alguma coisa é quase uma coisa assim, uma blasfêmia. Então, mas aí remete ao termo que você usou agora há pouco. Você lembra, vocês, aí eu digo os três acompanhando o podcast aqui e os nossos ouvintes também, vocês lembram quando vocês estavam na quinta série? Na quinta série ninguém pode não saber. Agora, quando você se torna adulto, tornar-se adulto é saber que você não sabe. A maioria das coisas você não sabe. Umas poucas você conhece mais ou menos. Agora, essa visão infantiloide da vida, de que sabe tudo, não cresceu, né? É simples assim. Então, que entra um pouco dessa questão da educação digital também, né? De querer fazer parte do grupo, né? Eu tenho que dar uma opinião aqui, eu preciso ser polêmico e tal, porra. E sabe uma outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que tem tudo a ver com o início da nossa conversa também, com a questão da ansiedade, né? Com esse próprio, o modo como tudo funciona. Porque a gente precisa de tempo para a gente poder se aprofundar nas coisas, né? A gente precisa de tempo para poder assistir um filme, né? Então, enfim, a gente também já tem visto vários estudos recentes falando o quanto que o tempo de atenção, né, de crianças e adolescentes tem diminuído, por exemplo, nos últimos anos, ou quando a gente vai comparando gerações, e o quanto que as coisas de fato vão acontecendo muito mais rápido. Então, eu passo 5, 6 horas no celular ou nas redes sociais, mas eu passo 5, 6 horas de uma maneira muito superficial, né? Assim, atravessando diferentes assuntos, com notícias lendo os títulos das notícias, por exemplo, né? Ou lendo uma opinião aqui ou uma ali. Então, a gente tem uma quantidade de informações que são muito grandes, mas pegar essas informações e construir num conhecimento que seja consolidado, que seja mais aprofundado, isso leva tempo. Eu acho que assim, a gente viu até nos últimos anos agora esse movimento dos mesacasts, né? Do pessoal do videocast, o pessoal gravando, que fica lá 3 horas, por exemplo, conversando e tal, que ainda talvez é um movimento, acho que até contra-intuitivo nesse sentido, porque pessoas, né, assim, imaginavam que talvez o público não teria saco suficiente para ficar assistindo aquilo ali. De fato, os cortes, né, fizeram toda a diferença também para popularizar esse formato. Exato. Quando eu escuto você falando sobre essa questão de você tem que ter uma opinião, né, assim, é também o espaço do que eu tenho ali os caracteres para digitar a minha opinião, né, para fazer uma pergunta. Então, os textos mais longos, né, os livros, os anos e anos e anos de dedicação que a gente tem, por exemplo, na educação formal, para a gente poder aprofundar um determinado assunto, eu acho que a gente ainda se perde quando a gente fala disso dentro do campo online, das redes sociais, né? E mesmo em plataformas que às vezes se propõem a fazer isso. Hoje o YouTube já é considerado uma rede para quem de fato quer ficar mais tempo assistindo, né? Assim, não, vou me aprofundar um pouco no assunto, eu vou buscar o YouTube, né? Que é um vídeo de 15 minutos, por exemplo, em comparação um TikTok, um Instagram, né, que tem o Reels e tal. Então, é tudo muito rápido. E aí, essa rapidez, isso vai constituindo as nossas subjetividades de alguma maneira, de que tudo tem que acontecer rápido. Eu não tenho tempo para trabalhar durante 30 anos e aí juntar um dinheiro para depois me aposentar, para daí poder fazer alguma coisa que eu gosto, por exemplo, ou para daí usar ter o usufruto do dinheiro que eu acumulei ao longo da vida. Não tem tempo para isso. Então, é tudo para ontem, é tudo rápido. E isso mesmo que você também trouxe, Rafa, eu acho que da possibilidade que as redes sociais trouxeram, né, de aproximar algumas pessoas que antes eram muito distantes. Então eu posso ir lá no Twitter, né? Eu posso ir no Instagram e marcar alguém, mandar uma mensagem para alguém, e isso também me dá uma sensação de maior acesso a essas personalidades e de horizontalização das relações também. Então as relações deixam de ser tão verticalizadas quanto eram nas gerações passadas e passam a ser mais horizontalizadas, mais próximas, mais informais. Então a gente tem um movimento de informalização das relações, falando muito do contexto brasileiro, por exemplo, e ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade de que tudo acontece muito rápido, né? Eu não tenho que ficar esperando muito tempo para nada. E claro que tem toda uma vida que acontece muito rápido também. O trabalho, o trânsito, né? A vida nas cidades, por exemplo, de maneira geral, se aceleraram muito também nos últimos anos. Então, eu acho que a gente vai vendo um reflexo disso nas redes sociais e isso vai compondo a maneira como a gente vai se relacionando e a gente vai percebendo a nossa própria vida. E eu acho que daí um assunto que é muito rico e que com certeza o Paulo tem muito a contribuir
é justamente em compreender qual que é a narrativa que está sendo posta para as pessoas, né, para os adolescentes, por exemplo, sobre o que é ter sucesso, o que é ser bonito e popular, o que é valorizado socialmente, culturalmente, né, que tipo de música você gosta, que tipo de tribo você pertence. Então, eu acho que fazer essa análise também é fundamental para a gente poder compreender esse contexto de uma maneira mais ampla. Guilherme, você sabe que existe um contexto das redes, das bolhas das redes sociais, e existe um contexto mais amplo, e eu acho que tem algumas pessoas acabam, e isso a gente pode trazer 1 milhão de razões numa sociedade como a nossa, mas a situação é, se uma pessoa convive na rede social só dentro da sua bolha, só fechado e influenciado por a influência distante, digamos assim. E tem uma pobreza de relações em volta de si, seja familiar, seja escolar, seja... você percebe que isso complica muito a formação, essa horizontalização, que tem um lado muito positivo, ao mesmo tempo pode virar uma certa bagunça, de entender que não preciso... A minha opinião vale tanto quanto a de qualquer um. E aí não importa que o indivíduo é formado, estudou e se preparou, a opinião vale tanto quanto. Mas espera aí, nós não estamos falando de opinião, estamos falando eventualmente de ciência, estamos falando de coisas de uma outra profundidade. Mas você percebe que a sociedade imediata em volta desta pessoa precisa ter condição de colaborar positivamente para essa construção, porque não dá para imaginar que num grupo de adolescentes, indivíduos ali que mal saíram da infância, não dá para imaginar que dentro de uma comunidade formada de gente tão jovem, tão inexperiente, exista a condição de um outro nível de senso, de um outro nível de aprofundamento nas questões. E não dá para imaginar que também alguém com senso e experiência fosse, digamos, invadir a bolha dos adolescentes, porque invalidaria o espaço. Então, tem que existir uma vida e uma troca de outra qualidade, de outra profundidade, que não está na rede, com uma narrativa mais rica. E isso não tem jeito, isso depende das famílias, isso depende das escolas, do sistema educacional, de outras coisas que são justamente os entes preocupados com esse trabalho, como você está falando, na construção de uma narrativa que seja mais ampla. Olha, não é a sua bolha está inserida numa sociedade. Isso, com certeza. tem um país aqui em volta, tem muitas outras coisas para olhar. E como a Aline falou agora há pouco, a gente não nasce pronto sabendo determinadas coisas. Não. Então, se eu não contar para o meu filho, se a escola não contar, se a forma mais clássica e institucionalizada não contar quais são as nossas leis, as nossas regulações, o que é que se espera de mínimo decente dentro da nossa sociedade, se a gente não fizer esse papel, bom, não dá para deixar que a bolha online faça isso sozinho. Aí se estabelece uma corrida de informar antes que a informação, apenas a distorcida, se estabeleça. E aí você percebe que a gente voltou para o início de mais um gerador de ansiedade inacreditável para as pessoas, né? É isso mesmo. Exato. Mas aí também não tem o lance da confirmação, também um viés de confirmação, porque a partir do momento que você publica um negócio e aí uma pessoa curte, a outra curte e tal, você traz pra você aquela coisa de que, eu tô certo, porque tem 40 pessoas aqui que curtiram isso que eu escrevi. Pode ser a maior bobagem do mundo, mas você tendo essa confirmação meio sistêmica, assim, né? Tem isso também, não tem? Porque daí você acaba
fortificando ainda mais essas narrativas que às vezes... Bom, a gente viu isso chegar em raias muito incríveis, né? Questionar o formato do planeta e por aí vai. Mas gente, eu tenho, como você falou lá no início, Rafael, eu tenho como hobby a música, né? Eu sou músico há muito tempo, toco guitarra. Então, o que acontece? Um dos espaços que eu mais utilizo nas redes sociais hoje são comunidades que tratam do tipo de música ou do instrumento que eu toco. Uhum. E aí essas comunidades não são necessariamente só no Brasil, são comunidades de gente de todo lugar do mundo. Embora sim, claro que aconteçam confirmações de opiniões, né? Porque uma série de pessoas ali confirma, diz ok, ou dá o like, também existe, desde que você tenha abertura para isso, também existe sempre o complemento. Olha, isso aí que você falou é verdade, mas também tem, e vem mais informação, vem outras visões, e também vem, às vezes, alguém querer bater no ponto oposto. Não tem falta disso, mesmo na bolha mais fechada, não tem falta disso. Agora, a questão é como é que isso leva ao nível de confirmação de umas coisas tão malucas quanto a gente viu. Sinceramente, devem ser umas comunidades muito estranhas, cara. Mas é muito da falta de conhecimento, né? Então, quando pra gente aprender também, a gente não vai aprender ali só por uma fonte, né? A gente precisa beber de diversas fontes ali pra gente poder entender que o conhecimento, ele não é fixo, vamos dizer assim, no sentido de imutável, né? A palavra evolui, a gente tem avançado muito, e é muito difícil lidar desde pequenininho, quando a gente não quer compartilhar o nosso brinquedo com um coleguinha na creche, né? Assim, é muito difícil ser contestado, né? Lidar com alguém que fala assim, então, talvez não seja exatamente dessa maneira, principalmente nas redes sociais, onde é campo aberto, uma mistura ali entre o público e o privado, que as pessoas se sentem até mais confiantes, né, para elas simplesmente exporem ali, como o Paulo tinha trazido lá no começo, né, tenho experiências negativas, mas não é essa narrativa que eu quero compartilhar, né, mas de tantas pessoas, tem muitas uma escolha, vezes, claro. Sempre tem, né, essa foi uma das grandes dificuldades da minha vida, eu aceitar que sempre há uma escolha. A gente normalmente acha que não tem escolha, que é aquilo, né? A gente vai num caminho, né? Então tá tudo fechadinho aqui do lado. E eu não tenho escolha. Eu fiz porque eu não tinha escolha. Não, você tinha, né? Inclusive não escolher. Era uma escolha. Basicamente não existe nada que não seja uma escolha em algum nível. Quase nada, né? Raríssimo. E mesmo quando a gente tem as redes sociais conduzindo a gente para esse viés de confirmação, porque aí quanto mais você assiste um tipo de conteúdo, é mais aquilo que ela vai te entregando, né? O algoritmo funciona dessa maneira, a gente precisa buscar por essas contradições para que a gente reflita, né? Sobre tudo que a gente está consumindo e tudo que a gente está internalizando, porque muitas coisas também a gente consome na internet e é um passar de dedos ali, né? Um like, às vezes, foi engraçado aqui na hora, ou foi interessante, mas também não registrou, não passou ali por um processamento, né? Acho que isso contribui para a gente ter essa partilha desgovernada de informações que elas não são nem postas em questionamento. Como vamos questionar a essa altura do campeonato aqui se a Terra é plana ou não, né? Não, vocês sabem que até vocês falando isso, eu não sei se vocês assistiram aquele documentário que tem na Netflix de 2018 que chama A Terra é Plana, um documentário de 1h30 mais ou menos, mas o que mais me chamou a atenção ali foi justamente essa questão do que o Paulo estava falando, que muitas vezes a gente precisa enxergar para além
do digital e entender que o mundo fora é muito mais complexo e tal. E no documentário fica claro, assim, que muitas dessas pessoas estão atrás de querer se conectar com outras pessoas, de se sentirem sozinhas, de repente criar um negócio e aí as outras pessoas, tipo, acreditarem, porque, pô, aí a gente cria uma panelinha a gente aqui, é um negócio nosso, é quase um tesouro. De pertencimento, né? Pertencimento, Aí sim. Aí, Rafael, acho que você está tocando num ponto e talvez aí o Guilherme possa ajudar muito aí nessa análise. Mas assim, o ser humano é um ser social. Ele tem necessidade de interação. Isso é atávico nosso, sempre teve lá. E o problema é, aonde não existe a interação saudável, aonde não existe a conexão saudável e que leva o indivíduo adiante, ele vai preencher a ausência de interação com a interação que existir, qualquer uma. Porque o que é intolerável ao ser humano é a ausência completa da interação. Então você percebe que, na minha cabeça, o que nos falta é a oferta de interações mais positivas, de um certo modo, percebe? Porque a interação vai ser indispensável, 100%. Isso não é opcional, né? E você sabe que trazendo aqui, né, um pouco do autor que eu e a Aline estudamos aqui, que é o Vygotsky, né? O Vygotsky é um autor da psicologia, mas também muito estudado no campo da pedagogia, da filosofia, da linguística, de outros lugares. E ele fala uma coisa que é o seguinte, ele fala, tem uma frase dele que ficou muito famosa, que ele falou assim: tudo que está em nós esteve antes no meio, né, esteve antes nos outros. Então, no sentido de que ele fala assim, olha, a gente se desenvolve, né, o nosso psiquismo, a maneira como a gente compreende e se relaciona com o mundo, se dá na medida em que a gente vai se apropriando da cultura, que a gente vai interagindo com as outras pessoas que já estavam aqui antes da gente chegar, né, e que interagem com a gente ao longo da nossa vida. Então, desde a nossa família nuclear ali, mais próxima, até os livros que eu leio, os filmes que eu assisto, as séries que eu assisto, né, então, todo esse universo de cultura, ele compõe o meu desenvolvimento. E aí, pensando nisso, né, acho que até um pouco do que o Paulo tinha trazido, que é justamente como que esse universo do mundo real vai me compondo, mas também como que o universo do mundo virtual também vai me compondo. Porque uma coisa que eu costumo, inclusive, conversar com alguns pais é que, assim, olha, já mudou o desenvolvimento, né? A tecnologia já está aí, o celular já está aí, o tablet já está aí, o computador já está aí. Então, eu sei que pode existir, né, um certo preciosismo, por exemplo, por parte de algumas pessoas, de não, no meu tempo era muito melhor, né? Porque a gente fazia outras coisas, olha como o mundo era muito mais mágico, incrível, que muitas vezes, inclusive, é uma idealização falsa de um mundo que não existia também naquela época. Mas é importante, é fundamental que a gente compreenda que, assim, olha, tá bom, já está aqui. E aí agora o que eu faço em relação a isso? Como é que eu lido com tudo isso, né? E é bem isso. Então, assim, se eu tô tendo uma boa parte das minhas relações de uma maneira superficial, de uma maneira que, né, assim, é um eco que eu fico escutando só pessoas que concordam comigo o tempo todo, né? Enfim, tem essa confirmação o tempo todo, é justamente isso. Então, eu busco pertencer. E qual é o lugar que está me acolhendo, né? A gente, infelizmente, não vai ter tempo de aprofundar aqui, mas a gente pode falar, inclusive, sobre esses episódios tristes e recentes de violência dentro das escolas, por exemplo, né? Que também tem muito de internet, muito de tecnologia misturado ali. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai pensando e vai problematizando. E aí eu só queria adicionar uma coisa também, acho que é alinhado com o que a Aline estava falando mais pro início, da inteligência emocional, que é um pouco da gente ir entendendo também como que a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações. Então, quando o Rafa fez o convite, por exemplo, para a gente estar aqui no podcast, e ele falou, olha, o tema vai ser essa relação, né, de expectativa e a realidade que confronta a expectativa. A primeira coisa que eu pensei foi, bem, a expectativa é a condição para a frustração, né? Necessariamente. Então, a partir do momento que eu crio a expectativa sobre algo, sobre quem eu vou ser, quem eu posso ser, né? O Freud dizia que na composição do eu, há a expectativa dos outros também, por exemplo, dos meus pais, né? Que me idealizaram sobre o que eu posso ser. Então, quando eu penso sobre mim mesmo, sobre quem eu posso ser no mundo, isso também está implícito, também está junto. E aí, é isso, a gente vai se frustrar ao longo da vida. Mas aí, como que eu lido com essas frustrações? Como que eu lido com a minha raiva? Como que eu lido com
com a minha tristeza? Como que eu elaboro isso? Com quem que eu compartilho isso? Então, quando eu estou muito nervoso, o que eu faço? Quais são os comportamentos que eu tomo? Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente também está falando sobre esses espaços de sofrimento que derivam desses contextos de frustração, de que eu não sou o que eu gostaria de ser, né? Eu não tenho a aceitação que eu gostaria de ter, e tem uma série de conflitos na minha vida real que muitas vezes a internet acaba sendo um refúgio. E aí, como que eu lido com isso? Tem muitas crianças e adolescentes que lidam, por exemplo, se autolesionando, né? Se cortando. A gente pode falar sobre os índices de suicídio, as taxas de ansiedade. Então, tudo isso tem a ver também com quais estão sendo as mediações possíveis para eu lidar com as minhas emoções. Quais são os espaços que eu tenho para aprender a lidar com essas emoções? Com quem eu posso conversar do meu círculo social mais próximo ou de outros lugares? Então, não à toa, né, que, enfim, a gente tem um crescimento do número de psicólogos e de busca por atendimento psicológico no Brasil nos últimos anos que explodiu também. Mas, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Nos últimos tempos, a gente tem visto insistentemente ser muito falado em todas as mídias, nas redes sociais também, mas em todas as mídias, a ideia de aceitação das diferenças, a ideia de que o único de cada um precisa ser respeitado, e isso vem ganhando um espaço de expressão muito grande, mais recente, mas muito grande. Não está fazendo efeito? Olha, eu acho que é um tensionamento de discursos e de poderes, né? Porque ao mesmo tempo, olha que curioso, né, Paulo, assim, se a gente parar para pensar, ao mesmo tempo que, de fato, a gente tem um avanço a duras penas, né, de movimentos sociais, de maior inclusão, de maior diversidade, inclusive dentro das empresas, em outros espaços, a gente também teve um aumento da radicalização de discursos mais conservadores, mais reacionários, né, mais violentos também, de eliminação do outro. Então, eu acho que é um tensionamento que, na verdade, ele caracteriza esse movimento justamente, porque na medida em que pessoas que tradicionalmente estiveram, né, nos postos de poder e de fala vão sentindo talvez que perdem um pouco de espaço, isso também passa a justificar alguns movimentos conservadores e reacionários de não, ó, tá vendo? Os valores todos agora estão sendo corroídos e desmontados, então a gente tem que voltar ao passado, porque o passado era muito melhor, né? Eu conseguia olhar e distinguir o gênero, por exemplo, isso daqui é um homem, isso daqui é uma mulher. Agora a gente não sabe mais sobre isso, agora, né, onde estão os valores? Então, eu acho que é um tensionamento muito característico desse momento. Acho que isso se expressa muito intensamente dentro das redes sociais e das tecnologias de maneira geral, mas é isso, né? Eu acho que, como a gente estava falando aqui, tudo é uma escolha. E aí, inclusive, não falar e não se posicionar também é uma escolha nesse contexto. Mas é uma discussão bastante complexa. Vocês sabem que, enquanto vocês estavam falando, uma coisa que me veio à cabeça é que muitas vezes a gente tem, nessa questão da expectativa, eu achei muito, muito interessante essa fala do Gui sobre a expectativa e aí a frustração que isso vai causar, né, e tal. Eu acho que a gente tem um exemplo muito claro pra gente aqui que pensa cinema e tudo mais, que são justamente como é feita a promoção dos filmes e tudo mais. São feitos movimentos que é justamente para elevar essa expectativa. Então, por exemplo, as produtoras e as agências e tudo mais vão soltando, né? Solta foto do ator no set de filmagem, aí solta, sei lá, uma reportagem, aí foto oficial, aí sai um teaser, depois sai o trailer, aí sai o pôster, daí sai não sei o que. Nisso a galera já tá naquele frisson. Aí quando vai pra sala de cinema, pum, toma pancada da realidade. Né? Que às vezes não é nada daquilo, né? Então, mas Rafael, eu acho que aí tem uma coisa muito interessante que você está trazendo, que tem a ver com a construção narrativa. E o exemplo do cinema, ele é muito interessante nesse sentido, porque o produto cinematográfico, ele é um produto que, no fim e ao cabo, vai ser consumido ali naquelas 2 horas, seja na sala do cinema, seja em outro meio, mas ele vai ser consumido
E é este o contato real, de uma maneira integral, vamos dizer assim, de verdade entre a audiência e obra. Só que perceba que a vontade de promoção, a vontade de promocionar, de elevar a expectativa, ela é tão absurdamente enorme por parte principalmente de quem investe, né? Porque quer garantir o retorno daquela coisa. Que aí o que acontece? Mesmo em se tratando de um bom filme, ou de um filme muito bom, você entende que atender ou viver aquele nível de expectativa criada, ela praticamente não é uma possibilidade. Exato. Porque o trailer e a construção narrativa que antecedem o produto, eles não prometem um produto, ou digamos, ele não promete um bom filme. Ele promete, essencialmente, a experiência que vai transformar a sua vida para todo sempre. Não existe produto cinemático que viva que corresponda a isso. Quer dizer, na verdade, assim, eventualmente, o indivíduo, vai ter uma experiência cinematográfica, uma experiência cinemática com um filme que vai ter um nível de profundidade para ele, com a história dele, e que vai marcá-lo por toda a vida. Sabemos disso, mas não é todo filme que vai ser lançado que vai chegar nisso. Então, né? Exatamente. Aí é o que o Guilherme falou, né? A garantia da frustração. Esse nível de expectativa é a garantia da frustração. Não tem como. A expectativa se torna uma linha tênue, né, entre a ilusão e a realidade, na verdade, né? Porque a gente também começa a criar. Não é só o esperar, né? O que a gente espera, mas a gente cria outras formas em cima daquilo, né? Exato. Eu me lembrei, até linkando com o Guilherme tinha falado mais cedo, né, sobre a relação com o tempo, de uma fala do Jabbour num documentário que é o Quanto Tempo, Tempo Tem. Ah, sim. Tá disponível na Netflix. Que ele fala algo como que o momento atual, né, o tempo que a gente vive atual é um tempo que é instantâneo, né? E até nessa expectativa gerada, pensando na minha experiência aqui, né? Nossa, que legal, acabou aqui esse filme, aí criou-se uma expectativa ao final que vai ter o segundo, sabe? Vai ter o outro filme ali. E passam-se anos para lançar. Exatamente. Mas eu, enquanto espectador, eu quero o semestre que vem já nos cinemas. E essa promessa que o Paulo comenta, né? Porque a gente se teletransporta pro personagem, né? Para os personagens que estão ali, para aquela narrativa, para aquela história. Essa é a vivência, pelo menos que a arte ou o cinema em si me traz, né? E fica difícil gerenciar mesmo, né? Porque ali é totalmente deslocado da minha realidade, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil de eu conseguir lidar com isso, e quando eu compartilho essas frustrações, ela também é reforçada para outras pessoas que estão comigo, né? Não, e daí tem uma coisa que é quase que um convite a você idealizar algo, entendeu? Porque como você falou, eu assisto o negócio, eu quero que ele esteja pronto amanhã, eu quero ver ele amanhã pronto. Como ele vai demorar 1 ano, 2 anos para ele ser feito, então o público tá idealizando o que ele quer. Então, no capítulo 2, eu acho que o fulano tem que morrer, o ciclano tem que matar não sei o que, papapá. O cara já idealiza tudo. E aí, eu gosto de pensar da seguinte maneira. Se a gente fosse pegar um quadro muito famoso, tipo a Mona Lisa, e a gente for pensar que a Mona Lisa tem todo um peso na arte e tudo mais. Se fosse hoje em dia, a gente ia ter assim, tipo, um quadro vai ser pintado. Aí ia ter um teaserzinho do pincel passando na tela, sabe? Assim. E aí, nossa, tá usando bege, sabe? E aí ia ver o detalhe ali da pintura. Aí daqui a pouco, tipo, o enquadramento. Aí todo mundo, caraca, que é isso e tal. Aí quando você vai ver a obra, aí iam falar, era
um retrato de uma moça, é isso? É isso, é só isso. Era só isso, é. Então você cria, né? Você cria toda uma expectativa, uma idealização. E aí eu ia te perguntar, Aline, porque como você, inclusive, está fazendo nessa pesquisa e tal, dessa relação estabelecida por adolescentes com a tecnologia, eu ia te perguntar isso, assim, quando você para analisar a relação dos adolescentes com a tecnologia, você percebe algum tipo de convite que é feito para esses adolescentes? Um convite informal, quase silencioso, assim, do tipo, você precisa criar aqui um padrão ideal. E esse padrão, se não for atingido, você vai ser um fracasso, entendeu? Sim, e não é nada silencioso. Ah, não é silencioso, tá bom. Não é nada silencioso, assim. Quando a gente conversa com eles, né, sobre esse uso e como que eles têm experienciado essa tecnologia, as redes sociais, vem muito. O primeiro discurso deles é que é necessário, né, eles fazerem esse uso. Eu tenho usado com eles algumas figurinhas na internet, né, memes, para trazer com eles ali a reflexão, né? E eles claramente me trazem que eles querem, quando eles pensam em futuro, é um futuro a curto prazo, tá? Não é um futuro para daqui 10 anos. Entendi. É um futuro quase que imediato. E as pessoas com quem eles trocam ali nas redes sociais, elas mostram para eles um futuro muito fácil. Uhum. As referências que eles têm dentro das redes sociais mostram um futuro fácil. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali no uso do TikTok, que eles falam muito não é do conteúdo, é da possibilidade de rentabilizar, né? De assistir vídeos e ganhar dinheiro, por exemplo. Então, não é um convite silencioso, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? É um convite que é escancarado ali pela rede, né? Quando eles falam das ferramentas que eles utilizam, por exemplo, o YouTube para busca de informação. Tá. E eu tinha uma expectativa, aquela questão da expectativa, né? De que eles que eles falassem ali do Google, né? Por exemplo, para buscar informação. Então, eles têm modelos muito claros de como eles querem construir o futuro. Só que esses modelos claros são bem rasos. Rico, milionário, porque é muito atrelado a isso, né? De ter uma virada de chave gigantesca dentro da realidade. Aí eu acho que é importante ressaltar que eu estou dentro de uma escola pública, numa região periférica, então tem esse contexto também, né? Não estou falando assim de todos os adolescentes, né? Porque existem situações totalmente distintas, mas é dessa virada de chave que ela é muito distante, ela é muito pontual. Então tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro com rede social numa relação comparativa e proporcional. São muitas pessoas? Não são, né? São poucas pessoas, mas são nessas que tiveram o sucesso é que elas vão se espelhar. Entendi. Aline, eu acho que tem duas coisas muito interessantes de trazer com o seu comentário aí. Primeiro, esse último ponto que você fez me parece crucial, ensinar para as pessoas, e aí no caso, né, para os adolescentes, para os jovens, ensinar para eles uma coisa que se chama proporção. Meu Deus, falta muito entendimento de proporção, né? Assim, toda criança, todo menininho resolve jogar bola e querer ser jogador de futebol. Para os bilhões que querem, tem um Neymar que aconteceu. E é isso que não está sendo claramente ensinado. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Quando você fala do futuro a curto prazo, né? Que eles pensam o futuro a curto prazo. E eu entendo que isso reflete um pouco o assunto da ansiedade toda que está aqui colocada no debate como um todo. Mas aí eu queria trazer um outro ponto. A vivência da pandemia mudou a maneira como as pessoas enxergam o futuro. Não apenas os adolescentes. Para mim isso é muito claro, mas extremamente claro. Para vocês é? Eu entendo que muda, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala da adolescência, ela muda a maneira
e muda as fontes de onde eles conseguem ter referência. Então, nessa escola, por exemplo, que nós estamos, enquanto grupo de pesquisa, a gente está lá há pelo menos 6 anos. Nesse momento, eu estou com uma turma de primeiro ano do ensino médio, mas já estive em outros momentos com o ensino fundamental 2, com outros períodos aí do ensino médio. Anteriormente à pandemia, quando a gente discutia futuro com eles, e o Guilherme vai poder até contribuir um pouco mais, que o mestrado dele foi, e o doutorado foi olhando para esses dados, quando a gente discutia futuro, era muito atrelado ali dentro das possibilidades que eles tinham, da realidade concreta. Então eles pensavam, considerando principalmente o ensino médio ali, eles traziam muito o trabalho, né? E aí o trabalho enquanto possibilidade do contexto em que eles estavam inseridos. Raramente se trazia enquanto possibilidade o acesso a uma universidade, quando eu penso em futuro de curto prazo. Né? Então, de pensar faculdade ou acesso ao mercado de trabalho. O que eu vejo hoje é que se eles partiram de um espaço de poucas referências, então se eles tinham poucas referências de pessoas que acessavam a universidade, poucas referências de pessoas que acessavam outros espaços e outras colocações dentro do mercado de trabalho, hoje isso foi encurtado por aquilo que eles acessam e consomem nas redes sociais. E foi multiplicado pelo distanciamento e pela aproximação simultânea que a rede social proporciona. Então, o que as pessoas muitas vezes vendem, por isso que eu até anteriormente comentei, né? Não só o que a gente consome, mas também o que a gente vende, né? E qual é a nossa responsabilidade a partir da imagem também que a gente constrói, porque a gente só quer tirar a foto e postar na rede social de quando a gente está naquela praia maravilhosa. Não necessariamente quando a gente está passando por uns perrengues da realidade mesmo aqui, né? A gente tá sempre bem, em geral, nas redes sociais. Então mudou a forma, assim, que eles veem o futuro, mas ela mudou muito mais relacionada à referência que eles têm. Hoje eles muito pouco falam, né, desse acesso ao ensino superior, muito pouco falam do trabalho, das possibilidades de trabalho em outras colocações distantes da realidade deles, mas eles falam muito dessa facilidade de mudar a realidade. E a gente sabe que na prática isso não é tão fácil, né? A gente tem N outras barreiras ali que vão te dizer não em diversos momentos e vão te forçar a fazer escolhas, né? É assustador como essa narrativa, que tem uma significância estatística de traço, como essa narrativa ganhou força, como se ela fosse uma possibilidade à disposição de 1 bilhão, quando ela claramente não é. E ela vai ganhando força principalmente com pessoas que acessam, que eu acho que é uma discussão que a gente não tem tempo, que talvez para aprofundar, mas é a maneira como a gente também consegue acessar esses jovens, sabe? Eu fico me perguntando o quanto a escola consegue se comunicar com esses adolescentes, o quanto essas famílias conseguem se comunicar, né? O quanto eles... Porque o que eles acabam muitas vezes consumindo é daquilo que fala de igual para igual com eles, né? Exato. E essa relação, ela vai implicar em muitas outras questões que eles vão desenvolver enquanto sujeito mesmo, né? E em forma de lidar com as situações que eles estão inseridos também. Ô Paulo, e isso que ela está falando sobre essa aproximação e dessa familiaridade com os discursos tem muito a ver também com a maneira como essas histórias são contadas, né? Porque essa familiaridade, essa conexão é muito através disso, né? Ele se vê representado naquilo, né? E aí tá o poder da história. Então, né? Aí eu tenho 2 comentários
que eu acho que são talvez interessantes sobre isso. Primeiro, isso reflete aquela horizontalidade do discurso que o Guilherme falou agora há pouco. A eliminação da vertical, da referência, e ir para uma conversa que é uma conversa, pelo menos parece uma conversa sempre de iguais. Isso aí faz parte de uma narrativa, que é isso que a Aline está dizendo, que está altamente fácil de ser consumida por eles. Mas ela traz no bojo um monte de problemas aí, né? Quando eu falo de igual para igual com o mestre em ciências bioquímicas sobre a feijoada da esquina, eu posso falar de igual para igual, mas sobre ciências bioquímicas eu estou sendo idiota se eu tentar falar de igual para igual com ele. É fácil assim, não tem mistério. Exato. É só isso, exatamente. Então, só que esse degrauzinho aqui precisa ser explicado, porque ninguém sabe disso quando tem 10, 11 anos de idade. Você precisa ensinar essas questões, né? Agora, quando você fala da narrativa propriamente, aí a gente entra num outro drama, que é o seguinte: uma boa parte da sociedade, da academia, da parte organizada, daqueles que são preocupados e responsáveis por ajudar essas adolescentes, esses jovens, a entenderem e aprenderem certas coisas, a comunicação é ruim demais. É ruim demais. Então, eles não conseguem. Tem a ver com a atenção diminuída, tem a ver com uma série de coisas, sim, mas veja só, se eu já tenho esse quadro estabelecido, eu, academia, eu, escola, eu, pai, eu, professor, eu preciso primeiro corrigir a mim, ser mais rápido, ser mais claro, ser mais direto e dizer aquilo que vai despertar o interesse deles. Para aí, depois, eu poder imaginar que eles vão continuar me ouvindo. Agora, quando eu começo com uma elaboração extremamente longa e complexa, que ele não consegue enxergar onde é que aquilo se aplica para a realidade dele, eu já perdi esse jovem no 4º minuto. Já foi, esquece. Aí não importa mais o que eu diga. Então eu preciso construir uma narrativa de extrema eficácia e alto impacto de abertura. Isso é chave absoluta. Isso é chave absoluta do algoritmo do TikTok, do algoritmo do YouTube, até a sala de aula que queira falar com esta gente jovem. Se você não abrir o seu discurso com altíssimo impacto e entrega de valor sendo demonstrado em menos de 60 segundos, já foi. Não há o que fazer. E você sabe que, enquanto você estava falando isso, eu estava pensando aqui que uma das características que a gente tem observado, principalmente no audiovisual, quando a gente vai lá ver o TikTok e tudo mais, é justamente como a comunicação. Não sei se a Aline reparou isso também, Aline, ou você, Gui, trabalhando com os alunos e tal, né, com os adolescentes, mas é como a comunicação deles está rápida, assim. Inclusive a edição dos vídeos são muito rápidas, é muito corte, é rápido e entra música e tal, e já acontece tudo ali, tipo, em fração de segundos. E aí o vencedor do Oscar esse ano, né, Rafa? Exato. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso mesmo. Mas é impressionante, né? Porque é uma velocidade assim, e às vezes a sensação que dá é isso, é que é um atropelo, né? Um atropelo de informação e tal, e é muita coisa, eles comunicando muito rapidamente e tal. E aí a gente precisa ter essa estrutura institucionalizada, assim, de uma maneira que dê justamente esse suporte, porque senão eles ficam sem base, né? E acho que faça também o contraponto, né? De alguma forma, que vá colocando esse outro, porque partindo desse princípio que a gente vai se formando a partir dessas relações também, então é um pouco isso, né? Se a gente ficar todo mundo no mesmo lugar também, se comunicando da mesma forma, isso também pode ir intensificando, que é muito do que a gente vê também atualmente, né? Você vai intensificando algumas características em detrimento de outras. Eu acho que quando a gente está falando dessa relação intergeracional, assim, é importante que a gente vá observando isso, né?
né? Assim, acho que muito bem colocado pelo Paulo, de como que a gente está se comunicando com essa nova geração e como que eles se comunicam também, porque também tem muita coisa que às vezes a gente também não acompanha, né? E a gente vai tentando se aproximar e vai tentando acessar, mas também tem uma dificuldade muito grande. Eu queria fazer um destaque, acho que de uma coisa que a Aline comentou e que eu acho que é muito importante, que é essa questão do futuro, né? De se pensar o futuro, que tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvi dentro das escolas também. E eu acho que quando a gente está falando de expectativa de futuro, quando a gente está falando dessa expectativa, o que eu posso vir a ser, né, no futuro, como que a minha vida vai ser, por exemplo, e aí tem um futuro que parece que é muito fácil, que é colocado, que é um futuro muito instantâneo, muito rápido, de fácil acesso. E aí que muitas vezes se frustra, né? Exatamente por uma questão de proporção, por uma questão de possibilidade, por uma série de questões. E eu acho que quando a gente fala sobre essa dimensão de futuro, de conseguir se projetar no futuro, a gente também de alguma forma está falando de saúde mental, sabe? De quem eu posso ser no mundo, né? Como que eu posso contribuir com o mundo? Quem eu posso me tornar, por exemplo. E aí, às vezes, assim, vou fazer uma faculdade, depois vou fazer uma pós-graduação, vou trabalho, é algo que é muito distante, muito longe, sendo que posso agora fazer e viralizar, né? E aí há essa ilusão de que eu posso fazer muito dinheiro, que minha vida vai estar resolvida, né? Então, assim, eu acho que a gente vive uma série de contradições. Eu acho que tem a contradição desse discurso dominante que é colocado dentro das redes, eu acho que tem a contradição das gerações, de uma geração de pais que muitas vezes têm uma dificuldade de conversar também com seus filhos sobre isso, muitas vezes por não entenderem a dinâmica dentro das redes também, ou enfim, né, que a gente também ainda precisa ajustar justamente para conseguir acessar essa nova geração. Tem a contradição de que nem tudo é tão fácil quanto parece, como a Aline também estava colocando, né? Então, assim, olha, se pinta um quadro ali que é muito, muito legal, muito simples, muito rápido, muito fácil, né? Com todo mundo com tempo para fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, feliz, viajando o mundo, né? Assim, é sempre isso, né? Assim, que prevalece. Então, quanto que isso também não gera de frustração quando eu desligo ali o celular e eu olho pro meu lado e eu não tenho isso, né? E aí eu fico pensando, tá bom, mas e aí quem pode ser eu no mundo? Então, já que é tudo tão fácil e nem o mais fácil eu consigo, então o que posso eu no final das contas? E aí a gente também tá falando sobre saúde mental, sobre adoecimento, sobre entristecimento, né? Sobre, enfim, outras tantas coisas que aparecem nesse processo. Ô Guilherme, deixa eu provocar você num aspecto disso que você disse aí e perguntar uma coisa para você. Você acha que a gente está sofrendo de um mal que é a infinita expansão da aldeia? Porque você entende que quando eu vivo numa comunidade pequena, delimitada, as minhas expectativas também são delimitadas por uma comunidade que está próxima de mim. E aí o sonho máximo do indivíduo é ser talvez o líder daquela aldeia. Mas perceba que a aldeia agora, ela é a aldeia global do Marshall McLuhan, certo? Do mundo inteiro, é de todo mundo, em todas as camadas e toda a informação fluindo. Então, quer dizer, me parece claro que o ser humano não aprendeu ainda a lidar com o novo tamanho da aldeia. Muito claramente. E ele adoece por não entender isso. Eu acho que isso faz muito sentido, Paulo, assim, pensando justamente nessa... Como é que eu penso o futuro, né? Então, assim, eu penso o futuro com base no que eu conheço do mundo, nas minhas experiências passadas e no que eu domino até o presente momento. Então, o futuro imaginado, ele parte da realidade, né? Da minha experiência com a cultura, com as outras pessoas com quem eu convivo, né? De novo, os livros que eu leio, a escola que eu frequento, os amigos que eu tenho. Então, é muito interessante, acho que a gente pensar isso que você colocou, dessa expansão infinita da aldeia, porque eu não tenho acesso, né, exatamente na rede social, ao contexto de onde tudo aquilo surgiu e as condições que foram necessárias para formar aquilo, né? Eu fico com o produto que se manifesta só nas redes, né? Com a foto, com o vídeo. E aí é isso. Então, só que no processo tem frustração, tem sofrimento, tem lidar com um monte de coisa, tem uma série de condições que foram necessárias para que aquele produto aparecesse daquela forma. E aí eu acho que há uma simplificação do discurso também. E aí eu acho que isso também é uma responsabilidade nossa, assim, até pensando aqui mesmo, né, no podcast, que a gente ainda tem um pouco mais de tempo para conversar, para refletir sobre essas coisas, mas também muitas vezes como produtores de conteúdo, né? Eu vivo, por exemplo, uma relação de amor e ódio com o Instagram, né? Porque se por um lado eu acho que é uma ferramenta incrível para chegar a pessoas que eu nunca chegaria dentro do meu círculo social, por exemplo,
Por outro, é uma briga eterna com o algoritmo de como que eu produzo um conteúdo que ele consiga empacotar minimamente a complexidade, ou que pelo menos ele seja uma pílula pequena para que depois a pessoa vá buscar outras coisas e se aprofundar naquele tema, né? Então, acho que tem uma simplificação do discurso também, muitas vezes, por parte dos produtores de conteúdo, de que assim, olha, é muito simples, faça isso aqui que tá tudo certo, né? Então, aqui, ó, 7 hábitos saudáveis, né? As listas, as infinitas listas. Exato. Né, que viralizam muito fácil, né? Lugares imperdíveis no mundo, né? Aí tem lá a Indonésia, né? Eu moro na minha cidade, né? A vida inteira. Como que um lugar imperdível vai ser a Indonésia, né? E eu nem tenho perspectiva de trabalho. Então, assim, eu acho que tem todas essas contradições. Eu acho que é muito difícil. É tão cruel você falar imperdível e a pessoa saber que vai perder, né? Então, né? Mas triste. É curioso. Eu entendo essa colocação, mas o doido dessa história é que há décadas atrás apenas uma pequena camada da população ia ouvir falar da Indonésia como ela é imperdível. Hoje a gente tem um acesso que é infinitamente mais democratizado. Junto com isso vem outras dores. Agora, é necessariamente ruim que tenha mais gente querendo? Agora, é claro que se tem mais gente querendo, vai ter mais gente frustrada. Então, pois é. Sim. Mas eu, assim, não sei, eu acho que a grande contradição, eu acho que o desafio é justamente esse, né? Do tipo, como é que eu formo, por exemplo, os meus desejos? Porque no final das contas, é isso. Então, eu vejo lá a lista dos 7 lugares imperdíveis que eu tenho que visitar ao longo da minha vida. E aí, como que eu olho para minha vida a partir disso? Então, a partir do momento que eu sei que esse lugar existe, e isso pode, claro, servir como um objetivo que eu quero construir na minha vida, porque eu quero chegar lá, etc. Mas isso não modifica diretamente a realidade que eu tô olhando pro lado todos os dias, né? E aí eu acho que é um pouco isso do que você estava falando, dessa expansão da aldeia, de pensar que assim, olha, então, se antes eu tinha as expectativas que estavam postas ali, que de alguma maneira, talvez minimamente condiziam com a realidade que eu estava inserido, mesmo que fosse num movimento de rompimento dessa realidade. Dela, né? Eram produtos diretos dela, claro. Exato. Agora, a impressão que dá é que elas caem do céu, quase. E aí é a mesma para todo mundo, né? Todo mundo vai visitar a Indonésia, porque ela é imperdível para todo mundo, né? Exato. O que, na verdade, sequer é real, né, Guilherme? Porque algumas das coisas que são prometidas como imperdíveis, eu olho assim e falo, cara, eu passo. Eu realmente não quero isso. Não é o caso da Indonésia, mas de muita coisa. Vocês sabem que teve uma vez eu tava conversando aqui no podcast e a gente tava falando sobre as tais listas de filmes, né, que a gente coloca, tipo, e todos esses streamings hoje, você vai lá e faz a sua própria lista. E aí tem várias maneiras de fazer. Tem gente que entra lá e coloca os filmes que pretende ver, o que quer ver de novo e tudo mais. Só que quando você vai olhar, você tá assinando 5 streamings diferentes, cada streaming tem uma lista sua própria e cada lista tem 200 filmes que você adicionou lá. É humanamente impossível você assistir tudo que tá em todas as listas de todos os seus streamings, né? E eu lembro que eu tava conversando com o Daniel aqui uma vez e a gente tava falando sobre alguma série e tal, eu acho que era The Crown ou alguma coisa assim. E eu falei pra ele assim, falei, cara, eu tô achando tão chata a série, tão chata. Tipo, não tô conseguindo. Todas as vezes que eu vou assistir, eu acho ela chata. E aí ele virou pra mim e falou assim, para, você não tá gostando? Para! Então eu falei, caraca, é isso mesmo! Isso, exato. Que é o lance que a gente tava falando das escolhas aqui um tempo atrás, né? A Aline tava falando da questão das escolhas, justamente. A gente não pode abrir mão dessa possibilidade de escolher, desligar, mudar de canal, mudar de série. Não pode, porque senão a vida é impossível, cara. Nossa. Mas escolher não assistir implica em assumir o risco de estar por fora depois. Exato. Quando os colegas estiverem comentando sobre isso lá na mesa do bar, entendeu? Que é um problema autêntico, real e verdadeiro se você está na 5ª série. Só. Desculpa, só. Deveria.
mas não é. Não é. Aí, deveria. Aí, então, mas é não que aí foge do meu campo de trabalho. Foge do meu campo de especialização ali. Que a gente volta na necessidade de pertencimento. A gente volta nisso. A gente precisa fazer parte, precisa se sentir aceito, né? Então, é a mesma sensação que eu tenho quando eu falo com esses jovens hoje, gente. Eles falam umas palavras que fazem totalmente zero sentido pro meu vocabulário. É como eu me sentiria se todo mundo estivesse assistindo, né, um conteúdo e eu não. Assim. Eu acho que às vezes, né, Aline, falta um pouco da gente falar para as pessoas também, de um modo geral, e eu acho que isso a gente acaba aprendendo muito com a própria terapia e tal, que é isso, é você reconhecer o seu tempo, o que é urgente para você, você respeitar os seus limites, você falar para você mesmo, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem, você não fazer parte desse grupo que todo mundo ali assiste The Crown, tá tudo bem, não tem problema, de repente você vai encontrar um outro grupo ou você vai encontrar outras coisas nesse grupo que vão te fazer se sentir pertencentes, mas as coisas não são tão definitivas quanto elas parecem ser, né? E saber ouvir também é fazer parte de um grupo, né? A gente quer sempre estar ali, ó, ativamente, né? Que acho que é algo até que as redes sociais nos incentivam e nos possibilitam, né? Dar like ali na hora, comentar na hora. Nem entendi direito que tá ali, mas já quero comentar porque eu discordo. Ou porque eu concordo, né? Mas a gente precisa aprender, e esse processo terapêutico mesmo, né? De estar no lugar por inteiro, não é só também, não é somente eu estar ativamente ali falando, dando a minha opinião sobre aquilo. Eu posso simplesmente ouvir. Por que as pessoas... Então, por que eu gostei tanto de The Crown e você não, né? Isso é um assunto pra gente conversar, entender ali quais foram as percepções diferentes também nesse contexto, né? Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas para vocês ouvintes, né? Lembrando que tudo que a gente falar aqui vai ter link no post desse podcast, então não pegou alguma coisa que alguém falou, vai no post, vai estar lá tudo listadinho, tudo que todo mundo falou já com link, então é só você clicar, você vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Vamos conversar com você, Gui, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe, pode ser qualquer coisa, quantas coisas você quiser indicar, enfim. Eita, tá bom. Difícil, né? É difícil. Sempre eu tenho... Sempre eu fico em dúvida sobre o que indicar, como indicar, porque eu sempre fico pensando assim, será que eu indico alguma coisa que eu tô consumindo agora? Se eu vou para algum outro lugar? Enfim, eu fiquei pensando bastante aqui e eu queria indicar, e aí indo até um pouco na contramão dessa questão do consumo das tecnologias, mas não deixa de ser também, de alguma forma, que são 2 livros. E que são 2 livros clássicos ainda, que eu acho que eles falam sobre... Eu pensei muito neles por essa questão da expectativa que a gente tem em relação ao futuro e sobre como que as coisas podem se desdobrar no final das contas, né? E o quanto que, ao pensar sobre o futuro, a gente também está falando do presente. E eu pensei nos 2 livros, nos 2 clássicos, o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Os 2 livros, eles falam sobre esses futuros, assim, meio distópicos, né? Um futuro que as coisas foram por um caminho que talvez não fosse exatamente o que a gente gostaria que fossem, mas que de alguma maneira falam sobre o presente, né? Eu acho que são narrativas, são romances que falam muito, ajudam a gente a pensar muito agora, principalmente com essa discussão mais recente do chat GPT, das inteligências artificiais, né? De para onde a gente vai, como que a gente vai lidar com toda essa tecnologia e como que isso acaba afetando a nossa humanidade, né? A maneira como a gente se organiza em termos de civilização. Então, acho que tem várias camadas
que dá pra gente pensar muita coisa. Então, vou deixar os 2 livros de indicação para quem não leu e para quem já leu, pode ler de novo também, que são clássicos e sempre vale a pena, né? Eu reforço a recomendação do Gui, não porque eu li os livros, mas porque o Gui fica estimulando as pessoas a ler. E isso é muito bom. Inclusive, ele fez isso comigo mesmo e está dando certo. Eu reforço as indicações do Gui, porque eu li esses 2 livros, são 2 livros maravilhosos, importantíssimos, ambos. Exatamente. É isso aí, leiam mais, gente. É isso aí, leiam mais. Aline, você, o que você trouxe de bom pra gente na sua estreia aqui no Cinemação? O que você trouxe pra gente? Estamos com cadernetas apostos aqui. Caderneta é coisa de avô, né, Aline? Ninguém fala caderneta mais. Eu tenho caderneta. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Ai, gente, olha, fiquei muito na dúvida. Eu sou uma viciada em leitura, então, e eu compro muitos livros e fico aqui com a listinha de livros que eu vou ler, né, mais do que eu leio até, mas quero indicar para vocês que eu sempre me confundo sobre a pronúncia do nome desse autor, mas o livro se chama No Enxame, Perspectivas do Digital. É um daqueles livrinhos curtinhos do Byung-Chul Han, legal, que é aquele filósofo coreano, que ele escreveu também Sociedade do Cansaço. É daqueles livros curtinhos, que não tem nem 150 páginas, mas que você demora para conseguir processar tudo que está aqui. São insights muito interessantes, muito importantes, sobre as nossas relações com as mídias digitais. E ele traz uma perspectiva interessante, fazendo, né, uma brincadeira com esse enxame, que ele fala que a gente saiu de um funcionamento ativo-coletivo, a gente pensar ações ali em prol do coletivo, para um funcionamento de enxame, que a gente faz muito barulho e age pouco. Então, muito, muito legal esse livro. Cada capítulo um tapa na nossa cara. Mas mesmo assim, indico, tá? Indico para que a gente possa refletir um pouco mais sobre as nossas ações, as nossas relações aí com as mídias digitais. Boa. Uma outra indicação que eu trago para vocês de livro é o Erra Uma Vez, do Thiago Henriques. Ele tem um projeto chamado Tira do Papel, muito interessante, e ele traz nesse livro ilustrado questões sobre insegurança com a criatividade, aquela busca utópica que a gente tem com a perfeição, sobre os desafios que muitas vezes a gente não acha que são comuns, de uma rotina que a gente fica ali entre o perfeccionismo e a procrastinação para atender um objetivo idealizado, que muitas vezes a gente precisa só começar. Então, eu gosto muito das ilustrações do Thiago, indico ele. E de documentário, que eu precisava trazer, até comentei sobre ele mais cedo, Quanto Tempo o Tempo Tem. Esse documentário está disponível na Netflix. E eu acho ele importantíssimo para que a gente compreenda que só a gente sabe quanto tempo o nosso tempo tem. E aí da gente investir esse nosso tempo também numa jornada de autoconhecimento, para que a gente saiba realmente quais são os nossos gostos, qual é o tempo que a gente quer dedicar para cada coisa, para a gente ter condições de fazer escolhas por nós mesmos, né? Para a gente sair desse funcionamento automático. Bom, essas são as minhas dicas. Não consegui ficar nas duas ali, ó. 3. Tá ótimo. Vai começar. Tá ótimo. Até reforçar esse do Quanto Tempo o Tempo Tem, que tá na Netflix, que é dos diretores, né, da Adriana Dutra e do Walter Carvalho, que apesar do nome parecer, não é um documentário tipo de metafísica e sei lá, esse tipo de coisa, né? É um documentário em que eles vão entrevistar vários especialistas e aí eles ficam discutindo justamente a questão do tempo. E é um documentário, para quem gosta de assistir documentário, ele é mais naquele formato
formato de entrevista mesmo, né? Que a câmera parada, conversando com o entrevistado ali, e aí eles vão fazendo os recortes para contar aquela história. Então é um documentário bem legal mesmo, tá na Netflix, super fácil de ser assistido. Muito bom, Aline, gostei das dicas aí. E aí, Paulo, e você? O que você trouxe de bom pra gente também na sua estreia aqui? Olha, em primeiro lugar, destacar que eu também trouxe um livro e, além das questões dos livros que a gente está recomendando aqui, a recomendação clara é leia. Se você acha que você lê muito, você nem começou a ler muito. Leia muito. Porque livro é a cura do mundo, ou pelo menos é um belíssimo caminho para isso. E eu trouxe, então, um livro que trata justamente do assunto que eu vim representar aqui hoje, storytelling. O título do livro é Storytelling, o autor é Carmine Gallo, que foi traduzido e comentado pelo meu amigo e sócio Bruno Scartozoni. Então, esse é um livro que trata exatamente de construção de narrativas, de uso do storytelling para a comunicação, e que hoje ele é valioso não apenas para o profissional que quer trabalhar, mas também para as pessoas que querem entender o tempo no qual estão inseridas. Porque a narrativa hoje, a guerra de narrativas, afeta a vida de rigorosamente todo mundo. Se você não sabe como é que se faz narrativa, você apenas é um alvo mais fácil. É só isso. Não tem outra explicação. Então, leia Storytelling do Carmine Gallo com tradução do Bruno Scartozoni. E, Rafael, como nós estamos num podcast chamado Cinemação, e nós temos um tema que é quando a realidade choca com a expectativa, eu tenho que trazer uma sugestão de filme que muita gente não assistiu, porque não foi um filme tão, digamos, popular, que é Magnolia. Nossa. Magnolia é um filme de 1999, concorreu ao Oscar de melhor roteiro original, né, o Oscar de 2000. É um filme absolutamente genial, com uma narrativa riquíssima e que explora de uma maneira muito interessante este nosso tema de hoje, quando a realidade choca com as expectativas. De uma maneira magistral, pelo Paul Thomas Anderson, e com um elenco fantástico, Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, enfim. É um filme imperdível e esse não é tão impossível assim de ser assistido. Tá na HBO Max e tá em outras plataformas também. Exatamente. Cara, demais. Eu adoro esse filme e uma das grandes atuações do Philip Seymour Hoffman, muito bom mesmo. Obra-prima. Total. Olha aí que demais. Só para vocês entenderem, né? A gente falou aqui algumas vezes do Bruno. O Bruno gravou com a gente. Cara, ele gravou lá no começo o podcast Cinemação 63. A gente tá no episódio 505 agora. Olha só. Vocês terem uma ideia de como o Bruno já é da casa, né? Então, o título do podcast era A Arte de Contar Histórias. Então a gente teve que trazer o Bruno aqui. Então, pra vocês terem uma ideia, se vocês quiserem ouvir um pouco o Bruno falando sobre contar histórias, vocês vão lá e ouçam aí esse podcast. Já fica aqui meu primeiro plano de detalhe aí, ó, que é um jabá próprio. Bom, aí você me obriga também ao seguinte, eu e o Bruno temos um podcast chamado Story Talks Café, onde a gente fala de storytelling, narrativa, negócios, comunicação. Então, em qualquer agregador que você use, Story Talks Café. Story Talks Café, ótimo, muito bom. Bom, gente, daí para fechar então esse plano de detalhe, eu trouxe um podcast aqui. Vocês perceberam que o nível dos convidados, né, é só livro, documentário, pessoal fazendo mestrado, esse negócio. Eu trago um podcast para vocês, que é uma entrevista que eu ouvi recente aí do Mano Brown com a Aniele Franco, né? A Aniele Franco, irmã da Marielle Franco e tal. A entrevista foi feita quando a Aniele ainda não tinha sido anunciada como ministra e tudo mais. E o papo é muito legal, assim. Eu já falei algumas vezes que eu acho que a gente descobriu um novo entrevistador muito bom, que é o Mano Brown, mas nesse papo ele passa por
por várias coisas, assim, desde a morte da Marielle Franco até como a Aniele se reestruturou, o pensamento dela, né, no combate ao racismo e tudo mais. Enfim, o papo é sensacional, assim, é um papo solto, bem, uma conversa muito boa. Eles fazem alguns paralelos entre São Paulo e Rio também, né, porque o Mano é de São Paulo, a Aniele do Rio, então eles conseguem fazer esses paralelos, entender um pouco, né, da atmosfera ali, da onde eles passaram e tal, e é um papo realmente, assim, muito rico. E a Aniele é, assim, uma mulher impressionante, não só pela força, mas por tudo que ela fez, né, como ela conseguiu ir se reestruturando. E é uma mulher que, né, fez mestrado, doutorado, estudou fora do país e tal, de uma família muito batalhadora. Então acho que vale muito a pena vocês conhecerem essa história, porque ela expande, né, vai para além só do nome ou da personalidade ali e tal, e ela expande para outros pontos, assim, e é uma história muito brasileira, isso que eu acho bacana. Então vai lá, Mano a Mano com Aniele Franco, tá no Spotify, facinho também de vocês encontrarem. E é isso, gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 505, batemos esse papo sensacional aqui sobre expectativas, educação, digital. Cara, que papo rico. Eu só tenho que agradecer vocês demais por estarem aqui. Vou começar dessa vez com a Aline. Aline, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Queria que você deixasse, para quem quiser saber mais do seu trabalho, quiser te acompanhar aí, como é que faz? Tem algum jeito de ver, de te encontrar, né? Ou nas redes sociais, ou de repente algum site, né, para poder ler as coisas que você está produzindo? Sim, Rafa, eu que agradeço. Antes de tudo, assim, quero te agradecer muito a oportunidade, esse espaço de troca e aprendizado gigante, muito bom poder estar aqui com o Guilherme, com o Paulo, com você. Acho que sempre essas conversas enriquecem muito, assim, na nossa jornada, né? Então, obrigadão mesmo. Obrigado. Os meus canais, eu tenho um site, que é o alineferreira.com, e o Instagram também, é @Aline_Ferreira. Me adiciona lá, a gente troca umas ideias. Boa, legal. Vai estar aqui, links vão estar aqui no post desse podcast. Muito bom, obrigado de novo, Aline, foi demais. Gui, obrigado também pela sua presença aqui, mais uma vez contribuindo com a discussão. E além de ser meu irmão, Gui, passa também as redes, né, para as pessoas te encontrarem. Porque se você colocar irmão do Rafael, você não vai encontrar, né? Exatamente. Gente, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela companhia hoje. Aline também. Rafa, obrigado pelo convite. Enfim, estou mais ativo no Instagram, Guilherme Arinelli, com 2 L's e I no final. Se você colocar Guilherme Arinelli, você já encontra. Também tem um site que chama guilhermearinelli.com, que eu também atualizo lá produções, últimas publicações, enfim, não só nas redes sociais, mas acadêmicas também. Então, acho que no site também já tem o contato, enfim, para quem quiser entrar em contato também, tá tudo lá, de fácil acesso. Então, acho que Instagram e o site são as 2 principais plataformas aí pra gente se falar. E fico à disposição para quem quiser continuar essa conversa depois, né, nas redes sociais, pra gente aprofundar. Também fico à disposição para a parte 2 desse podcast, que vai acontecer em breve, espero eu. Mas é isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Foi só o comecinho, né? Da conversa. Ainda tem muita coisa pra gente pensar. Arranhamos só a superfície, né? Só isso. É isso aí. E queria só dizer que é a primeira vez na história de um podcast que a gente tem 2 Arinelles e 2 Ferreiras em um podcast. É verdade. É uma coincidência muito interessante. Verdade. Isso nunca existiu na história dos podcasts. Nunca, jamais. Podem procurar aí, não vai ter. Paulo, muito obrigado também, obrigado por ter doado o seu tempo, vindo aqui conversar com a gente. Eu sei do monte de coisa que você faz, de como você tá corrido aí também, é
curso, é treinamento, é muita coisa. E você teve um tempinho aqui para vir conversar com a gente, então muito obrigado. E também deixa a rede social, site e tal, como que as pessoas fazem, inclusive para conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Para quem quiser também se aprofundar na arte de contar história. Opa, com certeza. Bom, primeiro eu que agradeço, Rafa, foi um prazer, foi uma conversa muito, muito bacana. Obrigado, Guilherme e Aline também, que, olha, realmente foi uma conversa, valeu muitíssimo a pena. Bom, eu acho que o website é o mais fácil para encontrar todas as outras conexões, né? Storytalks.com.br. No site da Story Talks tem ali uma relação de todos os cursos que eu e o Bruno ministramos, tem curso online, tem curso presencial, tem tudo, você encontra toda a informação lá, inclusive as informações para poder nos seguir também nessa jornada toda que tem a ver com storytelling e narrativa. E o meu Instagram, Paulo Ferreira 888. Tá? Legal. Também é as duas formas aí mais fáceis de iniciar o contato e seguir aí as coisas que têm acontecido. E vocês vão ter um workshop agora em julho, né? Na verdade, comecinho de julho ali, né, Paulo? Nós temos um workshop em maio, já está esgotado. Nós temos outro em junho, que é um workshop sobre criatividade, que vai ser presencial aqui em São Paulo, 17 e 18 de junho, chama Criativamente. E temos em julho a 25ª edição do workshop Story Talks em São Paulo. Esse tem vagas, é só entrar no site lá que consegue ver. Boa. Esse que é em julho é o 25ª edição do Story Talks, Shop Story Talks aqui em São Paulo. Sensacional. Vocês podem ir lá e aí na apresentação vocês falam ouvir no Cinemação, só para eles verem o poder da influência do cinema. Muito bom, por favor, faça isso. Demais, Paulo. Obrigado mais uma vez. Foi demais esse papo, eu adorei. E para você aí que tá ouvindo, né? Esse foi mais um episódio do Cinemação. Se você gostou do nosso trabalho, lembre-se de seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e dar também para favoritar no Deezer. Assim, todas as vezes que sair um episódio novo, você garante que vai receber, você vai receber um aviso e você vai poder ouvir na hora que sair o episódio. Envie seu comentário sobre esse episódio ou outros, né, através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Manda aí o que vocês acharam, manda suas dúvidas e tal. Posso encaminhar essas perguntas aqui para os nossos convidados ou ler, né, também o seu comentário em um outro podcast. E também vocês podem comentar nas nossas redes sociais, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o tio, né? Cinemacal, você vai procurar, a gente vai encontrar lá. E se puder, contribua com o nosso canal, tornando-se um apoiador através do valor de um cafezinho, você ajuda demais a gente. O link para apoiar está no post desse podcast. O podcast Cinemação 505 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.